Muito bem, gente. Então, na nossa primeira aula, a gente passeou um pouco pela história da língua hebraica. Também falamos um pouquinho como foi importante, né, a ação de alguns grupos e algumas pessoas na preservação da língua hebraica, de maneira especial os maçoretas, que criaram, né, o sistema de pontuação, porque eles criaram o sistema de traços e pontos para representar as vogais. Então, os maçoretas foram esse grupo judaico que, para preservar a pronúncia da língua, criou um sistema de pontos e traços para a substituição das vogais. O Eliezer Ben Yehuda recriou, vamos dizer assim, a língua hebraica, né, com a recolonização, né, do Estado de Israel, no final, né, da Segunda Guerra Mundial, recriou a língua para que ela pudesse ser novamente falada. Então, esse trabalho, um trabalho revolucionário, fez com que aquela língua que era então utilizada apenas no círculo religioso, de oração, nas sinagogas, passou novamente a ser agora uma língua falada pelas pessoas. Então, hoje nós começamos nossa segunda aula, a aula de alfabetização, e nessa aula a gente vai começar da letra que foi para a gente um primeiro desafio da língua, né? A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a gente dizia sobre a questão das letras, né? A língua hebraica ela é uma língua, a princípio, de consoantes. É um alfabeto, tem um alfabeto consonantal formado de 22 consoantes. Vocês vão ver que algumas dessas consoantes têm som de vogal, mas é consoante, né? Então, todos são consoantes. Então, nosso primeiro desafio, né, foi justamente olhar essa primeira consoante e lembrar, né, a gente fez algumas observações em relação à língua. Primeiro que o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Então, esse primeiro desafio é preparar a nossa cabeça, né, acostumar a nossa cabeça com essa nova lógica, começar da direita para a esquerda. Então, quando a gente pegar um caderno, a gente vai começar sempre a escrever do lado direito da linha até o lado esquerdo. Eu até pedi, né, quem quiser pegar um caderno e começar da última página para o início, também isso ajuda também a memorizar, né, fazer com que essa nova lógica seja assimilada. Falávamos também que as consoantes hebraicas, elas podem ter som ou não, podem ter um som, e todas as consoantes têm um valor numérico. E a gente falava do Aleph, que justamente tem o valor numérico 1, é a primeira letra, tem o valor numérico 1, e, no caso, não tem som. Então, o Aleph é uma consoante muda, como se fosse um H mudo nosso. Não tem som algum. Nós falávamos também que o sistema de vogal lá, criado pelos maçoretas, são traços ou pontos, hoje a gente vai conhecê-los, e eles são colocados ou do lado esquerdo da consoante ou embaixo da letra. No caso, para formar uma sílaba, basicamente eu preciso de uma consoante e uma vogal, como no português. Então, para formar a sílaba ba, eu preciso do B e o A. Mais ou menos isso no hebraico. Eu tenho uma consoante e eu preciso, para formar a sílaba, uma vogal. Então, o Aleph, qual é o som do Aleph? Nenhum. Ele não tem som nenhum. Então, o que vai dar som ao Aleph? Somente quando ele vier acompanhado de uma vogal. Então, se a vogal corresponder ao A, o Aleph com a vogal A, eu vou ler a sílaba A. E assim por diante. Pegando essa ideia que estávamos falando, nós vamos conhecer agora o conjunto, né, de vogais que são utilizadas, né, na língua hebraica, no hebraico bíblico. Então, aqui eu tenho um quadro. Nesse quadro, vocês vão ver, eu tenho 12 sinais, né, mais ou menos 12 ou 13 sinais, e esses sinais, eles representam vogais. Então, quero que vocês olhem aqui, a gente vai ver depois detalhadamente cada um, mas olhem aqui esse sinal, esse primeiro sinal da direita, eu estou circulando. Todo mundo enxerga aí, gente?
ok? Esse sinal que parece um Tzinho, ele é chamado kamats. Kamats. É um Tzinho. Kamats. Do lado do kamats, eu tenho um outro sinal, um traço, chamado patar. 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 E aqui embaixo do patar, na parte de baixo, olha aqui, acompanha comigo, parte de baixo do patar, eu tenho um outro, né, um outro sinal formado por um traço e duas bolinhas. Esse sinal aqui, né, é a vogal rataf patar. Essas três vogais que eu assinarei para vocês representam no hebraico a vogal A. Eu tenho kamatz. Como é que eu leio isso aqui? A. A vogal patar, A. E o rataf patar. Eu leio também como A. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é A, isso aqui é A e isso aqui é A. Então, eu tenho três sinais em hebraico para indicar a vogal A. E onde eu coloco esses tracinhos, né? Então, vamos ver agora aqui numa segunda tela, depois a gente volta para essa tela. Olha aqui, gente, eu peguei o Aleph como modelo e eu coloquei o Aleph em cima de uma linha, tá vendo? A pauta aqui do Aleph. E olha só, gente, embaixo do Aleph eu coloquei aqueles sinais. E para formar uma sílaba em hebraico, eu preciso de uma consoante e uma vogal. Nós estamos vendo agora os sinais que representam a vogal A. Então, olhando aqui embaixo do Aleph, eu tenho o Aleph não tem som nenhum. Embaixo do Aleph, eu coloquei um sinal que representa a vogal A. Então, isso aqui, gente, é uma sílaba. Eu tenho uma consoante e uma vogal. Como é que eu leio essa sílaba? Quem pode abrir o microfone e ler para mim? A. Exatamente, eu leio A. Ou seja, o Aleph não tem som nenhum e a vogal tem som de A. Então, esse conjunto aqui eu leio A. Do lado, eu tenho a consoante Aleph mais a vogal que tem som de A também. Como é que eu leio isso aqui? Isso aqui é uma sílaba. Como é que eu leio? A também. Exatamente, A da mesma forma. E eu tenho um terceiro sinal que representa a vogal A com Aleph. Como é que eu leio isso aqui, gente? A. A também. A também. Exatamente. Isso, ótimo. Já entenderam? Então eu tenho A e A. Você pode perguntar, mas três sinais para um som só. Os gramáticos, estudiosos, acham, né, que no passado havia uma certa entonação diferente. Mas com o tempo isso acabou não sendo preservado. Mas isso é uma hipótese, a gente não sabe exatamente por que três sinais para representar um único som. Né? Ainda na gramática se fala de vogal longa, vogal curta, e isso a gente vai ver só depois, porque agora não é o mais importante. Então, como nós falamos, cada uma dessas três vogais que nós vimos tem um nome. E o nome delas, voltando aqui ao quadro, aquela que parece um Tzinho, Kamatz. Aqui é um tracinho, patar. E aqui é um tracinho com dois pontinhos, rataf, patar. Repetindo. Kamatz, kamatz, patar, rataf, patar. Todas elas eu leio A. Então, qualquer uma desses sinais representa a vogal A. Então, agora, vamos ver os sinais que representam a vogal E. Também são três sinais que representam o E. Olha aqui, essas duas bolinhas aqui são chamadas de serê. 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 Do lado de serê, eu tenho três bolinhas, né? Um triângulo de cabeça para baixo. Esse triângulo de cabeça para baixo é chamado segol. Segol. Também o som do segol é E. E por último, aqui embaixo,
Eu tenho o triângulo de cabeça para baixo, mais duas bolinhas. Esse aqui é o Rataf Segol. Rataf Segol. Repetindo. Serê, Segol, Rataf Segol. Todos essas três vogais representam o som E. Então, vamos ver na prática isso. O que acontece? Então, peguei novamente aqui o Aleph como modelo. Lembrando que o Aleph não tem som nenhum. É uma consoante que não tem som de nada. Então, o Aleph com o Rataf Segol, que tem o som de E, forma uma sílaba. Que sílaba é essa, gente? Quem pode ler para mim? Rataf Segol. O nome da vogal é Rataf Segol, mas o som dela é E. Isso. Então, o que interessa para a gente agora é o som dela. Então, eu tenho a consoante Aleph, que não tem som nenhum, mais a vogal, que tem som de E. Como é que eu leio a sílaba? E. E, exatamente. Do lado, eu tenho o Aleph e eu tenho Tsere, que tem o som de E. Como é que eu leio essa sílaba? E. Exatamente. E por último, o Aleph com o Segol, que também tem o som de E. Forma a sílaba? E. Ótimo. Então, nessa segunda linha, eu tenho E, E e E. Pegando da direita para a esquerda. E. O nome da vogal, ele é importante. Mas mais importante do que o nome é você saber o som dela. Porque tá na bom. prática, quando você vai ler não o nome, você vai ler o som, não é isso? Como no português. Quando eu pego, quando está escrito B e E, eu não vou falar BE, eu vou falar B. É o som que é importante. Então, se eu sei o som da consoante e sei o som da vogal, eu consigo ler. Eu sei que o som do Aleph não é nada, não tem som nenhum, mas o som da vogal E, então eu vou ler corretamente E. Ok? Eu não vou pedir para vocês decorarem o nome das vogais, não, tá? Mas é importante que vocês saibam. É importante saber o nome. Mas, a princípio, eu quero que vocês saibam o som. Então, já temos aqui duas linhas, né? A primeira linha de A, 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 E, E, E. Ok? Ok. Maravilha. Voltando aqui ao nosso quadro, existe um sinal, na verdade, esse sinal que representa o I. Eu vou mostrar para vocês também uma outra forma do I, mas aqui eu quero apenas que vocês olhem esse sinal aqui. É um pontinho, é uma bolinha, um pontinho. Esse pontinho é chamado Hirik. Hirik. É um R bem forte. Hirik. O Hirik é colocado embaixo, né, da consoante e forma o som, né? Ele tem o som de I. Olha o exemplo aqui embaixo. O Aleph, peguei como modelo, coloquei o pontinho aqui embaixo do Aleph, formei uma sílaba. Essa sílaba é... I. I, exatamente. I. I. Existe uma outra forma do I, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas, sabendo essa, você sabe a outra também. Então, não se preocupem, que é bem fácil. Tudo tranquilo. Então, temos três linhas. A, 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 E, E, E. I. Agora vamos para o O. O O pode ser representado de três formas diferentes. Eu posso representar com essa hastezinha aqui, tá vendo? Essa haste com uma bolinha em cima. Sendo que essa haste com a bolinha eu vou colocar do lado esquerdo da letra, da consoante. Ou eu posso pegar a mesma bolinha, tá vendo? Sem a haste. Isso aqui, isso do lado, sempre do lado esquerdo da letra. O nome desses sinais aqui é rolam. 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 Alguns gramáticos chamam a forma que tem a haste, né? Essa aqui que eu estou marcando, de rolam vav. Rolam vav. Mas simplesmente rolam já basta para indicar o som de O. Então eu posso ter a haste com a bolinha em cima ou apenas a bolinha sem a haste, sempre do lado esquerdo da consoante. Rolam. Rolam representa o som de O. E o outro sinal, esse aqui embaixo, olha, parece aquele Azinho que a gente viu lá em cima. Ele tem a mesma forma do Tzinho, né,
do A, mas ele tem acompanhado duas bolinhas. Então, esse conjunto aqui, chamado Rataf Kamatz. Rataf Kamatz. O Rataf Kamatz também tem som de O. Vamos ver na prática? Então, vou aplicar aqui com o modelo Aleph, na quarta linha. Então, peguei o Aleph e coloquei aqui o Rataf Kamatz, que tem um som de O. Formei aqui a sílaba Ó. O, exatamente. Olha do lado, eu peguei o Aleph, e olha aqui, gente, do lado esquerdo do Aleph. Não está mais embaixo. Está do lado esquerdo do Aleph, na mesma altura aqui do Aleph, eu tenho o Rolam. Então, como é que eu leio essa sílaba? Isso aqui é uma sílaba, como eu leio? Ó também. Ó, exatamente. E por último, eu tenho o Aleph com o Rolam sem o haste. Está aqui, ó, aqui em cima. Como é que eu leio essa sílaba? Também, ó. O também, da mesma forma. Então, eu tenho aqui O, O, O. Nós já temos aqui 4 linhas, gente. A, A, E, 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 I, O, O, O. E por último, nós temos 2 sinais que representam o som da vogal U. Nós temos a haste, aquela mesma haste que a gente viu ali em cima, só que a bolinha está no meio da haste. Bolinha no meio da haste. Esse aqui é o shuruk. 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 Tem o som de U colocado do lado esquerdo da consoante. E, por último, nós temos essas 3 bolinhas em diagonal, que é chamado de kubuts. 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 O som do kubuts é U, colocado embaixo da consoante. Shuruk, kubuts. Som de U. Na prática, peguei aqui o Aleph como modelo, coloquei do lado esquerdo do Aleph a hastezinha com a bolinha no meio, com um pontinho no meio, formei aqui uma sílaba. Como é que eu leio? U. Ótimo. Do lado eu tenho o Aleph, com 3 bolinhas diagonais, né, embaixo. Como é que eu leio essa sílaba? U. Então tem aqui a sílaba U e U. Então nós completamos aqui, ó. A, A, E, 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 I. O, 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 U, U. Então vamos adiante, gente. Eu falava para vocês antes que tem uma outra forma de se representar o I. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um outro modelo. Ver se aparece aqui. Aqui, beleza. Todo mundo está vendo o Aleph aí, gente? Existe uma outra forma de você formar o som, né? A vogal I. Eu vou pegar aqui para vocês, colocando. Ficaria assim, olha. A bolinha embaixo, que você já conhece, que é o Hirik. Então, essa bolinha aqui do lado, embaixo do Aleph, o Hirik, acompanhado desse sinal aqui, gente, que é a metade daquela haste lá, né? Só a parte de cima daquela haste que a gente tinha visto. Esse conjunto aqui também é a vogal I. É conhecida na gramática essa forma aqui como Hirik, Hirik, Yud. Vocês vão depois conhecer um pouco mais esse Yud. Mas esse sinal, ou seja, essa composição aqui da bolinha embaixo do Aleph com essa metadezinha, parte de cima daquela haste, eu também leio como I. Então, se aparecer uma sílaba assim, eu leio isso aqui I. Então, seria uma outra forma de representar o I. Mas a dica para a gente é que tenha o pontinho embaixo, né? Se tem um pontinho embaixo, alguma coisa do lado, já sei que é I também, porque está aqui dentro dessa forma. Então, gente, agora, eu coloquei aqui 5 círculos.
Cada um desses círculos representa uma vogal. A vogal A, E, I, O e U. Tudo bem? Eu vou escolher aqui aleatoriamente um sinal e vocês vão ter que me ajudar a colocar no lugar certo. Tudo bem? Pode ser? Então, gente, escolhi esse sinal aqui, ó, que está aí destacado. Eu vou colocar onde esse sinal, gente? Em qual círculo? E. Ótimo, E. Esse aqui é o Rataf Segol. Vou colocar aqui no círculo do E. Tranquilo? Vamos escolher outro sinal. Esse sinal aqui, olha, destacado. Vou colocar onde, gente, esse sinalzinho aí? O. Isso, esse é um O. Esse é o Rataf Kamatz. Rataf Kamatz. Tem o som de O. Vou botar aqui no círculo do O. Esse aqui, onde eu vou encaixar esse aqui? Daí acho que é o U. Esse é o U também. Esse é o U. Vou botar aqui no círculo do U. Alguém lembra o nome dele? Kubuts. Kubuts. Isso, Kubuts. Vamos ver aqui. Esse aqui, vou colocar onde? Esse é o O. Esse é o O. É o Rolam. Também vou botar aqui no círculo do O. Esse aqui, gente. Sinal aqui, ó. Esse é o Kamatz. Eu vou botar onde? A. No A. Ótimo. Esse aqui, vou colocar onde? No A. Esse aqui é o Rataf Patar. Vou colocar lá no A. Representa o A. Esse aqui, gente. Esse é o Patá. Esse é o Patar. Eu vou colocar onde, Cláudia? No A. No A. Tem som de A também. Esse aqui, gente. É o O? Não, não é O, não. Até parece com É O. o U. Esse é o U. Ótimo, Flávio. Esse é o U. O O tá aqui em cima, ó, gente. O O tem a bolinha aí em cima. Viram aqui o O? Uhum. A bolinha do O é em cima. O U, a bolinha é no umbigo. Lembra do umbigo? Lembra do umbigo? O U tem a bolinha no umbigo. Então, esse aqui é o Shuruk. Vou botar aqui, ó, no círculo do U. Aqui. É o E. E. Esse aqui é o Segol. Segol. Vou colocar aqui no círculo do E. Segol. Beleza. Segol. E esse aqui, gente, que eu falei para vocês por último? Yud. Esse aqui é o Hirik. Não pode esquecer do Hirik. O nome desse pontinho aqui é Hirik. E esse aqui é o Yud. Esse conjunto, Cláudia, é conhecido como Hirik e Yud. Ok? Ele representa que som? I. I. Vou colocar ele aqui, ó, no I. Beleza. E esse pontinho aqui, vamos supor que esse pontinho esteja do lado esquerdo da consoante, em cima do lado esquerdo. Eu vou colocar onde? É a O. É o O. Outra O. É a O. Ele tá aqui, eu vou botar até do lado. É a haste sem. Seria esse aqui sem a haste. Seria isso aqui, ó. Esse último aqui. Então, se a bolinha estiver em cima, é O. Se ela estiver embaixo, eu vou colocar no I. O nome dessa bolinha aqui, gente? Embaixo da letra? Hirik. 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 Exatamente, Hirik. Faltou essa aqui. Alguém lembra onde eu vou colocar esse aqui? E. Esse é o E. O nome dessa vogal é Serê. Serê. Eu vou colocar aqui no círculo do E. Serê. Então, nós temos aqui o Patar, que representa o A. Aqui em cima, o Rataf Patar, representa o A. O Kamatz representa o A. O E, eu tenho o Tserê, o Segol, e em cima o Rataf Segol, representa o E. O I, eu posso representar pelo Hirik, embaixo da letra, ou o Hirik Yud, que também tem som, o mesmo som I. Aqui do lado eu tenho o Rolam, alguns chamam também de Rolam Vav, esse com a haste. Do lado o Rolam, só a bolinha sem a haste.
E aqui eu tenho o Hataf Kamatz, que também representa o O. E por último eu tenho o Shuruk, é a haste, a mesma haste, gente, só que com a bolinha no umbigo. E o Kubutz, que representam o U. Notem aqui embaixo, ficou faltando um sinal. Estão vendo aqui embaixo esse sinal? Esse sinal se chama Shva. Shva. O Shva, ele pode ter som de vogal ou não. Então, ele vai ser um caso diferente. Ele é um sinal que, ora, tem som. Então, esse sinal aqui, gente, ele pode ter som ou não. Se ele tiver som, o som dele será E. Então, eu já vou começar com uma regrinha que eu vou repetir muito. Esse sinal, chamado Shva, quando aparece no início de uma palavra, tem o som de E. No início de uma palavra, tem o som de E. Por isso, eu vou pegar esse Shva aqui e vou colocar junto aí do círculo do E. Obrigada. Mas lembrando que nem sempre esse Shva vai ter som de E. Ele pode não ter som nenhum. Ele pode aparecer e não tem som nenhum. Mas quando ele tem som, como eu falei no início de uma palavra, por exemplo, ele tem som de E. E o nome dele é Shva. Mas vamos falar depois, mais com calma, desse Shva. Mas a ideia é justamente essa, a gente começar a encontrar, né, olhar e perceber, acho que é um A, acho que é um E, acho que é um I, acho que é um O. E depois isso vai ficar mais fácil, porque a gente vai usar muito isso, né? Então, na medida que os sons forem se repetindo, né, a gente vai, então, decorando e aprendendo os sinais de forma mais tranquila. Na nossa segunda apostila, eu apresento todas essas vogais. Então, tem material para acompanhar lá, dar uma olhadinha e estudar. Mesma coisa, escrever, gente. Uma coisa é ver e entender. Outra coisa é o ver, entender e escrever. Se fixa muito melhor um novo idioma quando você escreve. Então, escreva bastante, repita bastante, não tenha medo de escrever. Porque quanto mais você escrever, mais fácil, né, o conteúdo vai ser compreendido e fixado. Shalom Vrachá, paz e bênção, como você está? Tem curtido os nossos vídeos? Já se inscreveu no nosso canal? Então agora é a hora, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e divulgue para os seus amigos, porque aqui você aprende hebraico de graça. Então vamos dar um passo a mais. Aqui eu coloquei o Aleph com a vogal I, Hirik Yud, I. Então eu leio isso aqui como uma sílaba, a sílaba I. Tudo bem? Vou fazer agora uma mudança. Eu vou tirar esse I daqui e vou colocar uma outra. E quem quiser pode dizer, pode falar como é que eu leio a sílaba. Quem quiser pode ler a sílaba que eu criei aqui. É o. É o. Esse sinal, esse sinal que eu coloquei é o Hataf Kamatz, tem som de O. Então, essa sílaba, o Aleph, não tem som nenhum, mas a vogal O forma a sílaba O. Como é que eu leio essa sílaba? Isso aí é um kamatsu, né? É um Kamatz. Como é que eu leio a sílaba, Cláudia? A. A, exatamente. É a sílaba A. Depois, como é que eu leio? Não é? Exatamente. E. E. E, exatamente. E agora? Que sílaba é essa? I. I. E agora? Que sílaba é essa? Acho que é o Ótimo, beleza. Que sílaba é essa, gente? E. E, ótimo. E. E que sílaba é essa? U. Ótimo. E que sílaba é essa aqui, ó? Do lado do Aleph. que é o O. Ó. Ó. E agora? Ó. Ó também. É O também. Ótimo, ótimo. Qual é a sílaba, gente? É o E. E. É o som de E. Serê. De serê. De Isso. serê. Sílaba é essa? A. Ótimo. E agora, que sílaba é essa? É o I. Isso, I. Maravilha. I. Tinha mais aqui na altura da letra. E aí, que sílaba é essa? É A? Exatamente. Muito bem. Agora, eu falei rapidamente do Shivá. O Shivá, como eu estava falando, não é considerado uma vogal.
Alguns falam que é uma semivogal, outros dizem que nem não pode ser classificada como vogal. Seria um sinal que tem um som vocálico. O Shiva, quando aparece no início de uma palavra, ou seja, aparece uma consoante no início de uma palavra, embaixo da consoante tem o Shiva, ele tem o som de E. Então vamos ficar só com essa informação na cabeça por enquanto. Shiva no início de palavras, som de E. Tudo bem? Então vamos imaginar que esse Aleph que esteja no início de uma palavra. Apareceu um Shiva. Como é que eu leio essa sílaba? E. E, exatamente, eu leio como E. Então vamos conhecer hoje, agora, né, a segunda consoante do alfabeto hebraico. Como eu falei para vocês, o alfabeto hebraico é formado por 22 consoantes. Sendo que algumas dessas consoantes têm uma dessas, né? Vamos imaginar que algumas dessas consoantes têm dois sons. É o caso da segunda letra do alfabeto hebraico, que é a letra Bet. Bet. Repitam comigo. Bet. 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 Isso. A consoante Bet tem o som de B de bola. A letra Bet tem uma marca importante. Ela, quando ela é desenhada, no meio dela é colocada uma bolinha. Estão vendo? Primeira mãozinha direita. Eu Tem estou uma vendo coisa preta. Uma bolinha isso, preta. essa bolinha preta aí é a marca do Bet. Eu vou desenhar o Bet como se fosse uma forca, lembra do jogo da forca? Com uma base. Tá vendo a base embaixo? É uma forca com uma base. E no meio eu coloco uma bolinha. É assim que eu faço o Bet. Eu puxo aqui de cima como se fosse uma forca, crio uma base. Muito importante que essa base tenha um rabinho à direita, embaixo à direita tem um rabinho sobrando, e uma bolinha no meio. Essa aqui é a consoante Bet, ou a letra Bet, como a gente costuma dizer. Som de B de bola. Nós falávamos também que toda consoante tem um valor numérico. O valor numérico do Aleph, que a gente viu, é 1. Qual o valor numérico vocês acham que é o Bet, que tem o Bet? Deve Dois. ser 2. 2, exatamente. Segue a sequência. O Aleph vale 1, o Bet vale 2, som de B. Agora, olhem para a esquerda, vocês vão ver que tem a mesma letra, o mesmo desenho. Qual a diferença entre um e outro, gente? A bolinha. A bolinha. Se o Bet for desenhado sem a bolinha, ele se torna o Vet. Vet. Vamos repetir? Vet. Bet. Bet. Vet. Que tem som de V de vaca. Na verdade, não são duas consoantes, é a mesma consoante que tem dois sons. Se tiver a bolinha, som de B. Se não tiver a bolinha, som de V. Muito bem. Gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o Aleph. Nós vamos fazer uma linha de Bet e uma linha de Vet no nosso caderno. Eu formei aqui uma palavra. Essa palavra eu estou usando o Aleph, estou usando a outra consoante que a gente viu agora, não vou falar para vocês lembrarem, e uma vogal. Essa aqui, gente, é a nossa primeira palavra em hebraico que nós estamos aprendendo. Vocês identificam essa primeira consoante aqui? Só fala o nome da consoante. Aleph. Aleph. Vocês identificam a segunda consoante? Vet. Vet, Vet. exatamente. Não tem a pontinha no meio, não tem a bolinha no meio, é o Vet. Vocês identificam essa vogal aqui embaixo? Kamatz. Ele tem som de A. A, muito bem. Então, que sílaba é essa aqui, gente? Essa primeira sílaba? A. Exatamente. Então, eu tenho aqui a sílaba A e eu tenho mais uma outra, né? Tenho mais um som do V, que é o som de vaca, V de vaca. Então, eu pronuncio isso aqui. Av. Ab. Av. Som de V Av. no final, bem forte. Av. 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 Isso, Av. Av significa em hebraico pai ou patriarca. Então, quem já conhece a história, eu já ouvi a história de Abraão, em hebraico o nome dele é Abraão. Então tem Av aí no meio do nome do Abraão, em hebraico. Av, pai. Av, Av.
Então, essa palavra aqui eu leio como, gente? Quem pode ler para mim? Ave. 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 Não, não com B, tá? Com V, som de V no final. Ave. 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 O que eu tenho aqui do lado, gente? Alguém poderia me dizer? Que palavra é essa que está aqui do lado? Ave também. Ave. Exatamente. O que eu fiz aqui do lado? Eu coloquei uma fonte mais simplificada, menos rebuscada. Então, eu prefiro que vocês escrevam mais assim, mais simplificada, do que mais rebuscado, ok? Mas é a mesma coisa. Eu tenho Av, pai ou patriarca aqui, e Av, pai ou patriarca aqui, é a mesma palavra, apenas com fontes diferentes em hebraico. Essa fonte aqui é mais simples e a outra é um pouco mais rebuscada. Gente, olhem um pouquinho o bet. Tem uma coisa bem legal, o bet ele tem uma identidade. A identidade do bet, esse rabinho que fica na base, no canto, né, direito da base. Tá vendo? Tem um rabinho aqui sobrando? Esse rabinho, ele precisa aparecer. Ele não pode não existir. Ele tem que aparecer esse rabinho. Olha no outro caractere, na outra fonte, o rabinho aqui aparecendo. Estão vendo? Sim. Essa é a identidade da letra. Isso é necessário que apareça na letra, tá bom? Esse rabinho aqui na base. Então, gente, já temos uma palavra em hebraico. Vocês estão lendo em hebraico, gente. Já começaram a ler em hebraico. Essa é a primeira palavra de vocês em hebraico. Então, isso é uma conquista, é uma vitória. Porque uma aula antes, né, na aula passada, a gente já tinha ouvido, alguns já tinham algum contato com a língua, mas agora vocês já estão lendo em hebraico. Então, isso já é uma conquista. Então, estou super feliz que vocês já começaram já a falar em hebraico e a ler em hebraico, gente. Imagina só, é uma língua que tem milênios, né? A língua que foi escrita a Bíblia. Então, vocês já estão com contato olhando e lendo. Então, isso já é uma vitória, já nesse início, na nossa segunda aula. Que bom, feliz. Pode falar. Eu pensei que o Yiddish fosse o hebraico moderno, não é, né? Não é. O Yiddish é uma mistura do hebraico com outras línguas europeias. De maneira geral, o Yiddish é uma mistura do hebraico com o alemão. Ah, sim. É como se fosse o alemão falado, mais ou menos o alemão, mas escrito com os caracteres em hebraico. Sim. Mas Agora, o que mais se fala em Israel é Yiddish, não é? Não. Normalmente? Não. O Yiddish ele é falado pelas comunidades que, quando viviam na Europa, falavam Yiddish. E quando foram para Israel, continuaram falando Yiddish. Então, tem muita gente que fala Yiddish em Israel. Mas a língua oficial e a mais falada em Israel é o hebraico. O hebraico é a língua falada. A segunda língua mais falada em Israel é o árabe. E a terceira língua, o inglês. Então, nós temos o hebraico, o árabe e o inglês. São as três línguas, vamos dizer assim, oficiais de Israel. Agora, você tem gente, comunidades que falam Yiddish em Israel. Tá bom? Certo. Maravilha. Gente, temos outra palavra aqui. Vamos tentar ler? Agora vocês já sabem a lógica. Então vamos ver, sílaba por sílaba. Primeira sílaba, como é que eu leio, gente? A. Ok, A. Olha a segunda sílaba. Que consoante é essa? Bet. É um B. B. Isso. Que vogal é essa? A. A. Então como é que eu leio essa segunda sílaba? Aba. Ba. Isso. E o Aleph tem som, no final não tem nada, não tem som de nada, não tem vogal, então ignoro. Ele está lá, ele existe, mas na verdade ele não tem som de nada. Então aqui eu leio a palavra, como é que é? Aba. 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 Não é aba, aba mesmo. Aba. 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 Aba em hebraico é papai. É uma forma carinhosa, afetiva, íntima de falar do pai. Agora, uma coisa, é com um B só. É um B só. Porque na Bíblia, às vezes, a gente lê com dois Bs. Essa questão da transliteração é uma questão bem complicada, Otávio. Então, vamos ignorar. Na verdade, tem porquê desses dois Bs aí, né? Um ramo da gramática que investiga por que desses pontinhos no meio das consoantes. Né? Esses pontinhos se chama dagesh. E a hipótese mais aceita é que
em um momento mais arcaico da língua, as consoantes que têm um pontinho, elas eram, na verdade, duas das mesmas consoantes. Legal. Mas que em algum momento elas foram fundidas. Entendi. E para marcar essa fusão, eles colocaram um pontinho no meio. Muito legal, professor. Muito legal. E é por isso que quando a gente vê algumas transliterações da palavra aba, por exemplo, aparecem Sai com dois Bs, por conta dessa ideia. Agora, quando a gente não vai olhar transliteração, a gente vai olhar diretamente no original, na língua. E no original se lê assim, se escreve dessa maneira. Tá ok? E é papai, né? Ou é pai? Exatamente, É papai. A gente pode até traduzir como pai, mas a gente tem que entender que não é, que é uma forma carinhosa, íntima de falar desse pai. Isso. Tudo bem? Então, aba eu posso traduzir como pai ou papai, né? Ou alguns até traduzem como pai querido, paizinho, né? Por quê? Para indicar uma ideia de intimidade. Por isso, gente, quem é cristão, né, quem conhece o Novo Testamento, quando Jesus fala, chama Deus de Abba, isso é uma revolução. Porque ele estava dentro de um contexto religioso onde Deus estava muito distante. Então, de alguma forma, ele traz esse Deus distante para a sua intimidade e chama Deus de Abba. Isso é uma revolução. Isso é algo muito, muito diferente. Não é bonito isso, gente? Eu falei? Lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então são esses detalhes que dão sentido, né, a gente estudar o hebraico, né, ou as línguas antigas. Mas para a gente que vai estudar o Antigo e o Novo Testamento, o hebraico ele dá para a gente uma segurança de entender o contexto cultural e a gente percebe o que está sendo dito. Quando Jesus diz Abba, né, ele está falando papai, pai querido, paizinho. Então ele está trazendo Deus para a vida cotidiana, para a intimidade. Abba, nossa segunda palavra em hebraico. Abba. O que eu escrevi do lado, gente, de Abba? Mesma coisa. A mesma coisa, com caracteres mais simplificados. Mesma coisa, enfeitado. Da direita está enfeitado, na esquerda está simplificado. Certo. Tá bom? Então, Abba, Abba. Vamos tentar ler mais essa outra palavra, gente. É a terceira palavra em hebraico hoje, hein? Quem pode ler essa palavra para mim? Ba. Ba, exatamente. Eu tenho o B com o A, ba, e o Aleph não tem som de nada, nem tem vogal. Então eu leio apenas ba. Ba é um verbo em hebraico, significa vem, ou veio. Pode ser também o passado, veio. Pode ser chega ou chegou. Então, pode ser vir ou chegar no presente ou no passado. Vem ou veio, chega ou chegou. Aí você fala ababá. Então, pai está chegando, seria isso. Rapaz, em hebraico, o verbo ser estar, ele não é escrito no presente. Não é escrito no presente. No passado e no futuro, sim. Mas no presente ele não é escrito. Então, ele é subentendido. Então, quando eu falo aba, ba, a frase significa pai está chegando, ou pai está vindo. Legal. Tá ok? Tá, tudo bem? Obrigada. Então, ababá, olha que bonito. Pai está vindo, meu pai está vindo, o pai está chegando, o pai chegou, né? No passado, meu pai chegou, ababá também. O que tem do lado do ba aí, gente? Mesma coisa. Mesma coisa, leio ba. Ba. Ufa, gente, o que vocês estão achando? Estamos avançando muito rápido ou está indo para acompanhar? Está dando para acompanhar? Eu estou encantada, pode ir embora. Eu acho que a gente já está quase poliglota. Opa, pode ir frente, isso mesmo. pode ir frente. Muito bem, estou feliz, muito feliz. Então, só para a gente fazer um exercício com bet, com vet, como a gente fez no Aleph, eu vou colocar aqui algumas vogais e vocês vão ler para mim qual é a sílaba que vai ser formada, tá bom? Vamos lá. Quem lê essa sílaba? Bu. Bu, ótimo. Bu. Como é que eu leio essa sílaba? Vá. Vá, apenas vá. Só vá. Vá. Só vá, tá? Vu. Isso, exatamente. Eu leio vu. Pó. Bo. Vô. Bo. B-O. Bo. De bola. Bo.
Como é que eu leio essa sílaba aqui, gente? Bi. Bi, ótimo, bi. Botei essa mesma vogal lá no outro, como é que fica? Vi. Vi. Vi, exatamente, vi, ótimo, vi. E agora, como é que fica? V. V, ótimo, V. Como é que fica, gente? D. Como? B. B, B. isso, B, isso. E agora? É ba. Ba, ótimo, ba, ótimo. Agora imaginem que esse bet está no início de uma palavra e aparece com ele esse sinal, que é o Shiva. Como é que eu leio? B. B, ótimo. No início de palavras, som de E. O Shiva, então, tem a sílaba B. Maravilha. E agora, como é que eu leio? Essa é uma pegadinha, professor. Com certeza é pegadinha. Que é O. É o B. É um O. É um O. Esse é um O. Vó. O Rataf Kamatz, ele tem o som de É o O. O. Ele Isso. parece A, ele parece um Azinho, mas é um O. Vô. Não, vou. Vô, ótimo. Beleza, vô. Então é V. Isso, eu leio V. Faltou alguma? Alguém está assistindo falta de alguma? Não. Não, né? Valeria a pena pegar o Aleph e colocar as vogais. Né? O Aleph com uma vogal, o Aleph com a outra. Depois eu pego o Beto com a vogal. Depois eu pego o Veto com a vogal e vou lendo. Então, isso vai ajudar muito, vai facilitar muito daqui para frente, né? Do que vai acontecer daqui para frente. Então, quanto mais contato com as vogais, melhor, né? Então, vocês têm muito material agora, né? Além das palavrinhas, das 3 palavras que vocês aprenderam hoje. Av, pai, patriarca. Aba, papai. E Ba, que é vem ou veio. Chegou, chega, chegou. Então, você tem 3 palavras já no seu vocabulário em hebraico, mais a palavra que todo mundo conhece, que é shalom, que é paz, né? Todo mundo conhece. A gente não sabe escrever ainda shalom, mas já sabemos o significado. E as vogais para o estudo. Então, o que eu quero de vocês durante essa semana, para o estudo pessoal de vocês, o ideal seria pegar o Aleph e juntar com as vogais, né? Fazendo sílabas A, E, I, O, U. Pegar o B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Pegar o V, Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. Então, se vocês fizerem os exercícios durante a semana, assim, um pouquinho cada dia, é melhor do que vocês tentarem fazer tudo de uma vez só. Vai diluindo o estudo durante a semana. Aí, esse dia eu quero estudar só o Aleph com as vogais. No outro dia eu quero estudar o Beto com as vogais. No outro dia eu quero estudar o Veto com as vogais. Isso vai facilitar. Não tenta assim, agora eu vou fazer a revisão de tudo, porque começa a acumular, gente. No início, não. Né? Mas à medida que o curso vai avançando, as coisas começam a acumular. Então, é preferível que você vá estudando aos pouquinhos durante a semana, do que você vou tirar um domingo para estudar tudo. À medida que o conteúdo vai aumentando, isso vai ficando mais complicado. Então, a minha recomendação como professor é que vocês tirem da semana de vocês, né, 3 momentos, não precisa ser muito longo, não. Pega assim 10 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora, quem puder, e estuda um pouquinho em 3 dias, né? Meia hora durante 3 dias para poder fazer a revisão. Tenho certeza que na próxima aula vocês vão estar tranquilos, né, em relação ao conteúdo da aula anterior. Então, vocês vão ter maior facilidade para poder avançar na língua. Então, gente, estamos hoje terminando, né, nossa segunda aula, mas eu desejo para vocês uma ótima semana, que o hebraico ilumine, né, a caminhada e a vida de vocês. Tenho certeza que essa língua vai abrindo caminhos e portas e vai ajudando a gente na nossa vida pessoal e também na nossa vida espiritual. É uma língua realmente que eu considero uma língua santa. Gente, boa tarde, boa semana. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês essa tarde.